Com certeza, aqui está a história adaptada para o português do Brasil, mantendo o tom e o ritmo de uma narradora mulher, com os elementos culturais e sociais do Brasil. Meu nome é Clara, tenho 30 anos, recém-divorciada. E nos últimos 3 anos, eu tenho pago secretamente o aluguel da minha mãe. Ela diz para todo mundo que sou um fracasso. Mas de alguma forma, minha vida, inútil, é que tem mantido as luzes dela acesas. Hoje à noite, em um jantar de família, ela passou dos limites. Minha mãe riu na frente de toda a família, a voz dela cortando o barulho dos pratos. Como é ser inútil, filha? Ela perguntou alto, se certificando de que cada pessoa na mesa ouvisse. Meu estômago revirou por um segundo, o velho instinto de encolher e pedir desculpas passando por mim. Mas logo passou, olhei para ela calmamente e disse: é ótimo, já que acabei de parar de pagar seu aluguel. O sorriso dela congelou, depois desapareceu completamente, a sala ficou em silêncio em um instante. O garfo do meu pai escorregou da mão dele e fez um tilintar contra o prato. Ele me encarou como se eu tivesse acabado de confessar um crime. O quê? Aluguel. Por quê? Ele exigiu. A voz mais cortante do que eu ouvia há anos. Os olhos da minha mãe saltavam entre nós, procurando uma maneira de distorcer isso, de virar minhas palavras contra mim como ela sempre fazia. Mas dessa vez, eu não ia recuar. Ela não fazia ideia de que esse confronto não era um acidente. Era o momento que eu planejava há meses, cada palavra e cada testemunha. O que aconteceu depois daquela única frase chocou a todos na mesa e me forçou a decidir se eu finalmente me libertaria ou rastejaria de volta. Por um segundo, ninguém se moveu, era como se a mesa inteira tivesse esquecido como respirar. Então minha mãe encontrou a voz. Não seja dramática. Ela disparou, forçando uma risada que não convenceu. Ela está só brincando. Você sabe como ela é sensível. Eu não a deixei terminar. Não estou brincando. Eu disse, mantendo meus olhos no meu pai. Por 3 anos, eu paguei o aluguel dela todo mês com o meu salário. Com o dinheiro do meu divórcio, ela me disse. Você não aguentaria o estresse. Então eu fiquei quieta. Mas eu cansei. Isso chamou a atenção dele. O rosto do meu pai passou de confuso para pálido e depois para algo que eu não via há muito tempo, pura raiva fria. Isso é verdade. Ele perguntou à minha mãe lentamente. Você tem pegado o dinheiro dela e não me contou. Mãe, o nome dela é Diana, mas em momentos como esse, ela é apenas mãe na minha cabeça. Se ajeitou na cadeira, os ombros rígidos. Ah, por favor. Ela bufou. Você sabe como ela exagera. Eu precisava de uma ajudinha depois que minhas horas foram cortadas. Não queria te incomodar. Então pedi para a nossa filha. É isso que a família faz. Uma ajudinha. Eu repeti, sentindo o calor familiar subindo no meu peito. Mãe, eu paguei o seu aluguel inteiro, incluindo as contas de consumo por 36 meses. Você me ligou chorando, dizendo que ficaria sem casa sem mim? Você disse que se eu não ajudasse, você terminaria na rua e todo mundo saberia que filha egoísta eu sou. Um burburinho se espalhou pela mesa, meu pai olhou para mim, depois para ela. Eu nunca soube de nada disso. Ele disse, a voz baixa. Você me disse que estava bem. Você disse que tinha tudo sob controle. Eu estava. Ela retrucou. E agora, ela quer me humilhar na frente de todo mundo porque está amargurada com o divórcio dela. Eu quase ri. Você me humilhou primeiro. Eu a lembrei, na frente das mesmas pessoas para quem você tem se gabado. Você está certa, porém, isso é sobre controle. Você não só precisava de ajuda, você gostava de ter influência. Enquanto eu estava pagando, você podia me chamar de inútil e ainda saber que eu apareceria todo mês. O maxilar dela se apertou. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta rápida. Por que você não me contou? Meu pai perguntou novamente. Dessa vez para mim, porque toda vez que eu tentava dizer não, ela te trazia à tona. Eu respondi. Ela diria: você é igual ao seu pai. Sempre fugindo quando as coisas ficam difíceis. E eu acreditei nela. Eu achei que devia a ela minha vida inteira. Eu podia sentir todo mundo nos observando, mas não me importei. Aquilo não era apenas uma discussão. Era uma prova sendo apresentada, e isso era só o começo.
A questão era: alguém naquela mesa finalmente veria quem ela realmente era? Ou eles continuariam fingindo que eu era o problema? Eu não respondi imediatamente quando meu pai repetiu: 3 anos. Como se ele precisasse ouvir em voz alta para acreditar, minha mente voltou para a primeira noite em que tudo começou. Eu tinha acabado de me mudar depois do divórcio, arrastando caixas da minha vida para um apartamento minúsculo que mal podia pagar. Antes mesmo de desempacotar, minha mãe ligou. Ela estava soluçando tanto que eu mal conseguia entender. Estão aumentando o aluguel. Ela chorou. Seu pai não se importa. Ele diz que eu deveria apertar o cinto. Não consigo fazer isso sozinha? Você sabe como sou frágil. Você realmente vai abandonar sua própria mãe quando ela precisa de você. Lembro-me de olhar para as caixas meio desempacotadas, ainda cheirando a casa do meu ex, sentindo-me um fracasso em todas as direções. Eu ajudo, eu disse na época, a garganta apertada. Só até você se reerguer. Ela parou de chorar instantaneamente. Eu sabia que você era uma boa filha, ela disse. Você sempre teve um coração melhor que o do seu pai. Essa foi a primeira transferência. 1 mês virou 3. 3 viraram 12. Toda vez que eu insinuava que não podia continuar, ela usava a voz dela como uma faca. Depois de tudo que sacrifiquei por você, se você não me ajudar, quem vai? Não admira que seu casamento tenha falhado? Você só pensa em si mesma, e a pior de todas. Você tem sorte de eu ainda te considerar minha filha. Sentada àquela mesa agora, percebi como aquelas falas tinham sido ensaiadas. Com que facilidade eu as engoli. Ele não precisa saber de todos os detalhes. Minha mãe interrompeu meus pensamentos, acenando uma mão dispensando meu pai. Eu pedi ajuda como mãe, isso é normal. Ela concordou. Eu concordei porque você me fez sentir um monstro. Se eu dissesse não, eu disse. Você me disse que o pai viraria todo mundo contra mim se ele descobrisse que você estava com Primário. Dificuldades. Que ele diria que você era ruim com dinheiro. Então, eu guardei seu segredo. Eu assumi sua dívida, seu aluguel, sua culpa. Os olhos do meu pai endureceram. Diana. Ele disse baixinho, usando o nome dela como um aviso. Você disse isso a ela. Ela riu nervosamente, mas nenhum som atingiu seus olhos. Você sabe como ela é dramática. Ela tentou novamente. Eu estava sob muito estresse. Posso ter dito algumas coisas que não queria dizer. Você quis dizer cada palavra, eu disse. Você queria que eu ficasse assustada e dependente, enquanto eu acreditasse que devia a você, eu não iria embora. Foi então que outra memória surgiu. Aquela que me impulsionou a planejar esta noite, no mês passado, quando minha conta ficou negativa, porque a transferência do aluguel foi feita no mesmo dia em que meu carro quebrou, liguei para ela em pânico. Em vez de simpatia, ela disse: bem, se você administrasse melhor seu dinheiro, não estaria nessa situação, talvez você não seja feita para a vida adulta. Naquela noite, olhei para o aplicativo do meu banco, depois para a pilha de recibos e mensagens entre nós, algo estalou. Imprimi tudo. Salvei capturas de tela e comecei a gravar a maneira como ela falava comigo. Eu sabia que ela nunca pararia enquanto tudo ficasse escondido. Você quer falar sobre ser inútil? Eu disse agora, sentindo minha voz firme. Eu tenho pago seu aluguel, sua internet, sua eletricidade. Eu te salvei daquela conta de cartão de crédito de emergência também, e de alguma forma, em todas as versões da história que você conta para as pessoas, eu ainda sou o fracasso. Ela abriu a boca, mas desta vez, eu fui mais rápida. Esta noite nunca foi apenas um jantar, eu disse. Foi a minha linha na areia. Eu não estou mais aqui para proteger sua imagem. Encontrei a borda do envelope que eu havia trazido na minha bolsa, aquele recheado de extratos bancários, capturas de tela e o novo contrato de aluguel que eu tinha assinado só para mim. Eu ainda não tinha decidido até onde estava disposta a ir, mas depois da forma como ela riu na minha cara, depois de todos os anos sendo chamada de inútil enquanto financiava a vida dela, essa decisão, de repente, se tornou muito mais fácil. Eu realmente ousaria mostrar tudo na frente do meu pai, dos meus parentes e das pessoas neste restaurante lotado, e finalmente mostrar a eles quem ela era a portas fechadas. O barulho do restaurante lentamente voltou, copos tilintando, conversas baixas.
mas na nossa mesa parecia que o tempo tinha parado. Os olhos da minha mãe estavam na minha mão enquanto eu tirava o envelope grosso da minha bolsa e o colocava entre nós. O que é isso? Ela perguntou, a voz tensa. Provas, eu disse simplesmente. De cada transferência, cada empréstimo que nunca foi pago de volta. Cada vez que você me disse que não tinha mais ninguém. Meu pai estendeu a mão para pegá-lo. Mas minha mãe bateu a palma da mão em cima do envelope. Marcos. Não, isso é ridículo. Ela está exagerando. Podemos conversar sobre isso em casa. Eu olhei direto nos olhos dele. Nós já tentamos conversar em casa, eu disse. Foi assim que chegamos aqui. Ela conta com conversas particulares para poder reescrever-las depois. É por isso que eu trouxe isso hoje à noite. Eu precisava de testemunhas. Eu podia sentir as pessoas nas mesas próximas olhando, fingindo não ouvir. Normalmente isso me faria encolher. Hoje à noite, isso me fez sentir mais forte, que eles ouçam, que eles a vejam sem o roteiro. Meu pai gentilmente, mas firmemente, deslizou o envelope de debaixo da mão dela. Papéis se espalharam sobre a mesa, extratos bancários destacados, capturas de tela de mensagens onde ela prometia só mais um mês, anotações rabiscadas de datas e valores. Ele folheou-os lentamente. O silêncio era mais alto que qualquer grito. Você me disse que sua irmã te ajudou com aquela conta do cartão, ele disse, franzindo a testa para uma página. Você disse que seu emprego cobria o aluguel, que você estava se virando. O sorriso da minha mãe parecia ter sido pintado às pressas. Eu não queria te estressar, ela insistiu. Você gritou da última vez que mencionei dinheiro. Eu pedi para a Clara porque ela se ofereceu. Não, eu a cortei. Você chorou. Você disse que se eu não ajudasse, você simplesmente desapareceria e a culpa seria minha. Você me disse para não contar a ele porque ele nunca se importou. Você me fez carregar tudo sozinha. A mão do meu pai tremia ligeiramente enquanto ele segurava os papéis. Ele não era um homem emotivo, mas eu podia ver algo se quebrando nele, algo que já havia se fraturado anos atrás, quando o casamento deles desmoronou pela primeira vez. Você realmente disse isso sobre mim? Ele perguntou. Que eu não me importo. A máscara da minha mãe escorregou por um segundo. Eu estava chateada, ela murmurou. Você sempre me pinta como a vilã. Você sabe como é difícil ser a única a manter esta família unida. Eu quase engasguei. Manter unida. Eu repeti. Você tem manipulado tudo. Você me insulta na frente de todos. Mas nos bastidores, você drena minhas contas. Você me chama de inútil enquanto vive em um apartamento que eu pago. Os olhos dela se voltaram para mim. Cuidado com o tom, ela sibilou. Eu ainda sou sua mãe. Exato, eu disse baixinho. Você é minha mãe. Você deveria me proteger, não me transformar no seu fundo de emergência. Eu podia sentir a raiva fervendo sob minha pele, mas mantive minha voz controlada. E para deixar bem claro, a partir do próximo mês, seu senhorio ligará para você, não para mim. A cabeça dela se ergueu. O quê? Eu já falei com ele. Eu disse a ele que não vou mais pagar. Eu também disse a ele para tirar meu nome de qualquer coisa em que ele nunca deveria ter estado em primeiro lugar. O rosto dela perdeu a cor. Você não ousaria. Eu já ousei. Eu respondi. É por isso que eu disse que é ótimo. Pela primeira vez, suas consequências são suas. Um casal na mesa ao lado trocou um olhar. Minha mãe percebeu. A voz dela baixou, uma nova nota de pânico se infiltrando. As pessoas estão olhando. Ela sussurrou. Você está se envergonhando. Não, eu disse. Estou envergonhando você. E o fato de você se importar mais com isso do que com o que você fez, diz tudo. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Mas algo dentro de mim havia ficado estranhamente calmo. Não havia mais volta, Clara, meu pai disse lentamente. É por isso que você sempre estava com pouco dinheiro. Por que você recusou aquela viagem? Por que você vendeu seu carro? Minha mãe interveio. Ah, por favor. Ela sempre foi ruim com dinheiro. Você sabe como ela é impulsiva. Ela está apenas tentando me culpar porque é mais fácil do que assumir a responsabilidade. Tirei meu celular do bolso, abri uma pasta e o coloquei com a tela para cima na mesa.
Essas são gravações dos últimos meses, eu disse. Das nossas ligações, das coisas que você disse quando ninguém mais estava por perto. Os olhos dela se arregalaram. Você me gravou. Eu te disse que estava cansada de me sentir louca. Eu respondi. Então comecei a guardar recibos, literais e emocionais. Queria ter certeza de que não estava imaginando a maneira como você falava comigo. Pela primeira vez naquela noite, ela pareceu genuinamente assustada. Não com raiva, não ofendida, mas assustada. Você não tocaria isso, ela sussurrou. Não na frente de todo mundo, você não é tão cruel. Eu a encarei, pensando em todas as vezes que ela me disse que eu seria nada sem ela, todas as noites em que eu fiquei acordada preocupada em pagar o aluguel dela, em vez de comprar minhas próprias compras. Toda vez que ela riu da minha dor como se fosse uma piada. Você passou anos me ensinando que amor significa humilhação. Hoje à noite, eu decido o que o amor significa para mim. Meu polegar pairou sobre o botão de reprodução. Se eu apertasse, não haveria mais fingimento. Não mais. Ela é apenas sensível. Apenas a verdade crua e feia. Eu estava realmente pronta para deixar todo mundo ouvir a maneira como minha mãe falava quando ela achava que o mundo não podia ouvi-la. Antes que eu pudesse apertar o play, uma mão gentilmente se fechou em meu pulso. Olhei para cima e vi minha tia parada ao meu lado, Sara, a irmã mais nova da minha mãe. Eu nem tinha notado a chegada dela. Ela deve ter chegado atrasada e captado o suficiente para ligar os pontos. Deixe ela falar primeiro, Sara disse baixinho. Você não precisa queimar tudo de uma vez. Minha mãe bufou. Ah, ótimo. Lá vem a terapeuta. Ela murmurou baixinho. Sara a ignorou. Ela puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua presença constante como uma âncora. Ouvi o suficiente da porta, ela disse ao meu pai, e para o resto da mesa, esta não é a primeira vez que Diana faz algo assim. A cabeça da minha mãe se virou para ela. Com licença, Sara cruzou as mãos na mesa. Você quer que eu lembre daquela vez que você colocou um cartão de crédito no meu nome quando eu estava na faculdade? Ela perguntou calmamente. Ou quando você pegou o dinheiro da vovó e disse a ela que era para exames médicos, enquanto você estava comprando móveis novos? Um suspiro percorreu a mesa. Minha avó, Patrícia, enrijeceu-se ao ouvir o nome dela. Isso foi há anos. Minha mãe sibilou, e eu te paguei de volta. Não, você não pagou, Sara disse. Você me fez sentir culpada para que eu desistisse. Assim como você fez a Clara se sentir culpada para pagar seu aluguel, é o mesmo padrão. Você faz o papel de vítima, você chora, você diz que vai resolver, e quando alguém te confronta, você a chama de ingrata. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar com minha mãe assim, não sem recuar, não e ficar na mesa. Você sabia? Perguntei a Sara, minha voz mais fina do que eu queria, não sobre o aluguel? Ela disse. Se eu soubesse, teria intervindo antes. Mas reconheci o tom. A maneira como ela falou com você agora é a mesma maneira como ela falou comigo quando precisava de algo. Minha mãe balançou a cabeça em descrença. Vocês estão todos me atacando, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas de raiva. Eu sou a única que manteve esta família unida. Eu fiz tudo sozinha. E é essa a gratidão que recebo. Você não nos manteve unidos, eu disse suavemente. Você nos manteve reféns. As palavras pairaram no ar, mais pesadas do que qualquer outra coisa que eu havia dito. Minha avó finalmente falou. É verdade? Patrícia perguntou, a voz trêmula. Você pegou o dinheiro dela todo esse tempo. Minha mãe abriu a boca, fechou-a, e então se contentou com meias verdades. Eu pedi uma ajuda quando precisei, ela disse. Os pais fazem isso. Eu estava passando por um momento difícil. Vocês todos agem como se eu fosse algum tipo de monstro. Monstros nem sempre se parecem com monstros, Sara respondeu. Às vezes, eles se parecem com pessoas que não conseguem admitir que estavam erradas. Olhei em volta e vi algo que me revirou o estômago. Numa mesa próxima, uma adolescente estava descaradamente nos gravando com o celular, tentando fingir que não estava. Minha mãe também viu, o rosto dela sem cor. Imagem era tudo para ela, comitês da igreja, eventos comunitários, sua persona no Facebook como a mãe solteira forte que sobreviveu. A ideia de que as pessoas pudessem ver
assim, desesperada, encurralada, exposta. A aterrorizava mais do que tudo. Por favor, ela sussurrou, inclinando-se para mim. Não toque essas gravações. Não deixe ninguém ouvir. Agora você se importa com o que as pessoas ouvem? Eu perguntei. Você não se importou quando me chamou de peso, quando disse que eu acabaria sozinha, quando me disse que ninguém mais me aturaria. Lágrimas ardiam em meus olhos, mas eu não desviei o olhar. Você disse essas coisas porque achou que ninguém jamais saberia. Você achou que eu continuaria te acobertando. Meu pai pigarreou. A voz dele, quando falou, era rouca. Clara, ele disse, se você vai tocar isso ou não, é sua escolha. Mas eu acredito em você. Você não deveria ter que provar isso para mim. Sinto muito por não ter visto isso antes. Esse pedido de desculpas me atingiu mais forte do que qualquer insulto que minha mãe já havia me lançado. Por um momento, tive que abaixar os olhos para as minhas mãos apenas para me firmar. Eu não queria te destruir. Eu disse à minha mãe baixinho. Eu queria que você parasse, que admitisse o que fez, que me deixasse ir. Ela me encarou como se não me reconhecesse. Talvez não reconhecesse. Ela estava acostumada com a versão de mim que cedia, que pedia desculpas, que enviava a transferência e não dizia nada. Se você me abandonar, ela disse, a voz trêmula, você vai se arrepender. Quando você cair, quando a vida te atingir novamente, você não terá ninguém. Isso não é verdade, Sara disse imediatamente. Ela tem a mim, ela tem amigos, ela tem a si mesma. Isso é mais do que ela teve em muito tempo. Encontrei os olhos da minha mãe. Pela primeira vez, eu não vi um gigante se impondo sobre mim, eu vi uma mulher assustada e controladora que preferiria queimar todas as pontes a admitir que estava errada. Eu coloquei meu celular de volta no bolso sem apertar o play. Ela soltou um suspiro de alívio que não conseguiu esconder. Não estou te poupando. Eu disse antes que ela pudesse falar. Estou me poupando. Não preciso reviver essas palavras em estéreo. Eu já sei o que elas fizeram comigo. A adolescente na outra mesa franziu a testa, percebendo que não teria a explosão que queria. Eu não me importei. Minha vingança não era sobre dar um espetáculo a estranhos. Era sobre retomar minha vida. Mas eu parei de pagar seu aluguel. Eu continuei. Pare de guardar seus segredos. Se as pessoas descobrirem, não será porque eu te expus. Será porque seu comportamento finalmente te alcançou. Minha mãe engoliu em seco. O rosto dela se contorceu por um momento antes que ela o forçasse a ficar liso novamente. Então, e agora? Ela perguntou. Você simplesmente vai embora. Respirei fundo lentamente. Tudo em mim queria tremer, gritar, chorar. Mas em vez disso, senti-me estranhamente firme. O que acontece agora, eu disse, é que parei de ser a filha inútil que você sempre disse que eu era, porque a verdade é que eu nunca fui inútil. Eu fui útil para você. Você só nunca esperou que eu parasse. Empurrei minha cadeira para trás, as pernas rasparam no chão, alto e final. Essa é a última conta que eu pago para você, eu disse. A emocional, eu não sabia ainda como seriam os próximos dias, ou quão longe a repercussão daquela noite se espalharia. Eu só sabia uma coisa com clareza aterrorizante e estimulante. Eu finalmente havia me escolhido, e ao me virar para sair daquela mesa, percebi que ainda tinha uma última carta para jogar. Uma decisão que definiria se aquela noite terminaria como um limite silencioso ou como. O colapso completo da imagem perfeita da minha mãe. Eu deveria ir embora e deixar o tempo fazer seu trabalho, ou deveria usar as provas que tinha para garantir que ela nunca mais pudesse distorcer a história? Eu não fui muito longe. Mal havia me afastado da mesa quando ouvi meu pai me chamar. Clara, espere. Havia algo na voz dele que me fez parar. Não raiva, não decepção, apenas urgência. Virei. Ele estava a poucos passos da mesa, o envelope ainda na mão, os ombros curvados como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que toda a sua vida era uma mentira. Sara estava ao lado dele, uma mão tocando levemente seu braço. Minha mãe permaneceu sentada, congelada entre a raiva e o pânico, os olhos disparando para ver quem estava observando. Preciso entender. Ele disse baixinho quando voltei em direção a eles. O que você quer que aconteça agora? Ninguém nunca havia me perguntado isso antes. Não, o que sua mãe disse,
Não o que você fez, mas o que eu queria. A resposta me surpreendeu. Eu quero que pare, eu disse. Eu quero que ela pare de me usar, pare de distorcer tudo. Pare de agir como se eu fosse o problema quando sou eu quem está pagando o preço e o dinheiro. Ele perguntou. Você quer de volta? Por um momento, imaginei exigir cada centavo. Seria satisfatório vê-la se atrapalhar, finalmente sentindo o peso que ela despejou em mim, mas eu já sabia o que isso me custaria. Anos de mais brigas, mais desculpas, mais discursos de coitada de mim. Eu não queria que minha vingança me acorrentasse a ela para sempre. Eu quero responsabilidade, eu disse. Se ela pagar algo de volta, que seja porque ela escolhe, não porque estou a perseguindo. A verdadeira retribuição para mim é não deixá-la fazer isso de novo, nem para mim, nem para Sara, nem para ninguém. Sara assentiu. Podemos ajudar a fazer isso acontecer, ela disse. Mas tem que começar com a verdade. Voltamos juntos para a mesa. O ar estava pesado, como se todo o restaurante tivesse mudado alguns graus. Minha mãe sentou-se rígida, as mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Já terminamos de me humilhar? Ela perguntou friamente. Ou você quer ler o diário dela em voz alta também? Meu pai sentou-se lentamente, dobrando os papéis de volta no envelope. Isso não é sobre humilhação, ele disse. Isso é sobre o que você fez. Você mentiu para mim, você mentiu para nossa filha, você mentiu para sua própria mãe e irmã. Você pegou dinheiro de todos eles e os fez sentir culpados por não fazerem mais. Ela soltou uma risada estridente. Ah, por favor. Como se você nunca tivesse mentido. Como se você fosse algum santo. Não sou, ele disse. Mas parei de fingir que isso é normal. Ele deslizou o envelope para ela. Você vai ligar para o seu senhorio amanhã. Você vai dizer a ele que os pagamentos não virão mais da Clara. E você vai elaborar um plano que não envolva a conta bancária da nossa filha. Então, você vai pagar, ela retrucou. É disso que se trata. Você quer se sentir um herói agora? Não, ele disse. Eu também não vou pagar. Ela o encarou, atordoada. O quê? Você se meteu nisso sozinho, ele disse. Você disse a todos nós que estava bem. Você pegou dinheiro pelas minhas costas, você transformou nossa filha na sua rede de segurança. Isso acaba agora. Se você precisa de um lugar mais barato, você reduz o tamanho. Se você precisa de ajuda, você pede honestamente. Mas isso, ele bateu no envelope, nunca mais acontece. O rosto dela se contorceu. Você não pode fazer isso comigo, ela disse. Você não pode simplesmente me abandonar. Sara se inclinou para a frente. Você não pensou duas vezes em abandonar a Clara quando ela precisou de apoio emocional. Ela disse. Você a fez acreditar que estava quebrada, então usou o medo dela para manter Pádula pagando. Você a abandonou há muito tempo. Ela está apenas finalmente saindo da casa que você deixou em chamas. A adolescente na mesa próxima nem estava mais tentando esconder o celular. Algumas outras pessoas estavam assistindo abertamente. Minha mãe percebeu. E foi então que a máscara realmente rachou. Parem de olhar! Ela de repente gritou para a sala. Cuidem da vida de vocês. Algumas cabeças se viraram. Mas nem todas. A imagem que ela cultivara por anos estava escorregando. E ela, sabia disso? Vocês são todos ingratos. Ela sibilou, virando-se para nós. Se não fosse por mim, vocês não teriam nada. Eu dei a vocês a vida. Sacrifiquei tudo. Você sacrificou a minha paz? Eu disse baixinho. Estou a recuperando. Peguei meu celular novamente. Não para tocar as gravações, mas para abrir um grupo de bate-papo que eu havia criado naquela tarde. Estava rotulado. Para quando eu estiver pronta? Incluía Sara, meu pai, minha avó e 2 primos que já tinham visto pedaços disso antes, mas nunca tinham o panorama completo, com alguns toques. Anexei uma pasta de documentos, capturas de tela, extratos bancários, uma linha do tempo escrita dos eventos e cliquei em enviar. Os celulares deles vibraram quase simultaneamente. Os olhos da minha avó se arregalaram ao olhar para o dela. O quê? Ah, meu Deus! Ela murmurou. A cabeça da minha mãe se ergueu. O que você fez? Eu garanti que a verdade não possa mais desaparecer, eu disse. Não estou postando online. Não estou te expondo nas redes sociais. Estou apenas garantindo que,
Se você tentar distorcer isso depois, haverá pessoas que saberão exatamente o que aconteceu. A boca dela se abriu e fechou, raiva e medo colidindo por trás dos olhos. Você acha que todos se voltarão contra mim? Ela exigiu. Essa é sua grande vitória, ver sua própria mãe ser abandonada. Minha vitória? Eu disse. É finalmente saber que, quer eles acreditem em você ou em mim, isso não controla mais a minha vida. Eu cansei de comprar a sua versão da história. Meu pai colocou o celular na mesa e olhou para ela. Se você quiser ter qualquer relacionamento comigo, ou com a Clara, ou com a sua própria família, ele disse, você vai ter que assumir a responsabilidade, procurar ajuda, parar de usar as pessoas. Chega de segredos. Chega de dívidas pelas nossas costas. Se você não conseguir fazer isso, você ficará sozinha. Por um momento, pensei que ela pudesse realmente pedir desculpas. Os olhos dela brilharam. A boca dela tremeu. Então algo endureceu novamente. Tudo bem, ela cuspiu. Vão todos vocês embora. Não venham chorar para mim quando suas vidas desmoronarem. Vocês verão como são realmente inúteis sem mim. Levantei-me. É isso, mãe, eu disse. Minha vida começou a melhorar no segundo em que parei de tentar provar que não era inútil para você. Peguei minha bolsa. Agora vou ver como é quando eu devolvo toda essa energia para mim mesma. Enquanto eu caminhava em direção à porta, senti todos os olhares nas minhas costas, incluindo os dela. Pela primeira vez na minha vida, não me senti pequena sob esse peso. Senti-me livre. Mas enquanto o ar fresco batia no meu rosto lá fora, um pensamento me puxou. Eu havia recuperado meu poder naquela sala. Eu cortei o acesso dela à minha carteira, à minha culpa, ao meu silêncio. No entanto, parte de mim ainda se perguntava: se você tivesse a chance de destruir completamente a reputação de alguém depois que eles passaram anos destruindo sua autoestima, você o faria? Ou andar com sua paz já é a vingança mais forte. 3 meses depois, meu alarme tocou às 7 da manhã. E pela primeira vez em anos, meu primeiro pensamento não foi: mamãe me mandou mensagem sobre dinheiro. Foi: quero leite de aveia ou normal no meu café? Parece pequeno, mas se você já acordou todos os dias se preparando para a crise de outra pessoa, sabe o quão imenso isso é? A tela do meu celular estava felizmente silenciosa. Nenhuma chamada perdida, nenhuma parede de mensagens de culpa, apenas uma mensagem de Sara. Terapia às 6. Levo lanches, e uma do meu pai. Orgulhoso de você. Me liga quando estiver livre. Mudei para um apartamento um pouco melhor algumas semanas atrás. Nada chique. Apenas um lugar onde o aluguel saía da minha conta para mim, e apenas para mim. Meu orçamento ainda tinha cicatrizes de 3 anos sustentando minha mãe. Mas sem esse dreno extra, o aplicativo do meu banco não me causava mais ataques de pânico. Eu até comecei a colocar uma pequena quantia na poupança, vendo o número crescer como uma plantinha frágil. O trabalho estava mais leve. O trabalho em si não havia mudado, mas eu sim. Parei de me voluntariar para cada limpa a garganta turno extra apenas para acompanhar as exigências dela. Parei de pedir desculpas toda vez que tirava um dia de folga. Minha chefe percebeu. Você parece mais focada ultimamente, ela disse na semana passada. Seja o que for que você mudou, continue assim. Nem tudo estava magicamente melhor, porém, a repercussão daquele jantar se espalhou silenciosamente, mas constantemente. Minha mãe perdeu o apartamento em um mês. Ela não me contou diretamente, é claro. Ouvi da minha avó primeiro, depois da Sara. Minha mãe se recusou a diminuir o tamanho no início, insistindo que alguém apareceria e ajudaria. Quando ninguém o fez, o senhorio finalmente deu o aviso. Ela acabou alugando um pequeno quarto em uma casa compartilhada do outro lado da cidade, longe do bairro onde todos a conheciam como a mãe solteira forte que nunca precisou de ninguém. Parte do seu círculo social se afastou. A mulher que costumava sediar todos os chás de bebê e festas de fim de ano, de repente parou de ser convidada para as coisas. As pessoas não a confrontaram, apenas criaram distância. Minha avó, Patrícia, também cortou a ajuda financeira dela. Eu a amo, vovó me disse ao telefone, a voz pesada, mas eu cansei de financiar as mentiras dela. Eu deveria ter parado isso anos atrás. Sinto muito, Clara. Meu pai começou a separar suas finanças, silenciosamente.
mais firmemente. Ele parou de cobrir as pequenas emergências dela. Ele parou de acreditar que toda a crise era culpa de outra pessoa. Ele também começou a terapia. Acontece que minha mãe não era a única que estava evitando verdades difíceis. Quanto à minha mãe, ela reagiu exatamente como você esperaria. No começo, ela me enviou mensagens que oscilavam descontroladamente entre desculpas chorosas e ataques viciosos. Sinto muito. Eu não percebi que te machuquei. Seria seguido um dia depois por: você virou todo mundo contra mim. Espero que você esteja feliz. Você arruinou minha vida. Minha terapeuta chamou isso de a última tentativa de controle. Ela disse que pessoas que sempre conseguiram o que queriam com culpa e manipulação não acordam diferentes. Elas pressionam mais até perceberem que não funciona mais. Então eu fiz algo radical. Eu não respondi. Nem aos ataques, nem aos elogios com veneno, nem às mensagens nostálgicas de "lembra de quando?". Eu tinha estabelecido meu limite naquela mesa, até que ela estivesse pronta para aceitar a responsabilidade sem transformá-la em culpa minha. Não havia nada a dizer. Então, uma tarde, ela pediu para nos encontrarmos. Não em um texto longo e dramático, apenas uma mensagem curta. Podemos conversar. Hora, lugar, sem dinheiro. Meu estômago revirou quando li "Parte de mim queria ignorar, outra parte de mim", a parte que se lembrava dos pequenos vislumbres de uma versão diferente dela, antes que tudo ficasse tão distorcido. Me disse que eu precisava de um fechamento de uma forma ou de outra. Nos encontramos em um café do outro lado da cidade, não no mesmo restaurante daquela noite. Um lugar neutro. Quando entrei, quase não a reconheci. Ela parecia menor de alguma forma, menos polida. O cabelo dela não estava perfeitamente feito. A maquiagem mais leve. Ela parecia cansada. "Você está bem", ela disse quando me sentei. O elogio soou diferente desta vez. Não como uma isca, não como uma preparação para um comentário malicioso. Apenas uma observação. "Obrigada", eu disse. "Você também". Não era verdade, mas era educado. Ficamos em silêncio por um momento. O tilintar das xícaras e o zumbido baixo das conversas preenchendo a lacuna. Finalmente, ela falou: "Perdi meu apartamento". Ela disse sem rodeios: "Yusai". Eu respondi: "A vovó me contou". A boca dela se apertou, mas ela assentiu. "Claro que sim". Ela respirou fundo. "Eu estava com raiva de você por isso". Ela admitiu. "Eu disse a mim mesma que você me abandonou, que você gostava de me ver lutar". Mas então, ela engoliu em seco. Comecei a olhar os números, realmente olhando o que eu ganhava, o que você estava enviando, o que eu tinha contado a todos, e percebi que estava vivendo como se tivesse 3 rendas: a sua, a minha, e o que eu conseguisse arrancar dos outros. Eu nem sabia mais como viver só com a minha. Ouvi-la dizer isso em voz alta parecia entrar em um universo alternativo. "Por que você está me contando isso?", perguntei. "Porque", ela disse lentamente, "tenho conversado com alguém?". Uma conselheira. No começo, foi porque queria provas de que você estava exagerando. Queria que alguém me dissesse que eu era apenas uma mãe estressada fazendo o meu melhor. Mas ela não disse isso. Hilário amargamente. Ela me perguntou por que eu tinha mais medo de ser vista como uma mãe ruim do que de realmente ser uma. Eu não disse nada. Apenas a deixei falar. "Ela me fez anotar todas as vezes que eu pedi dinheiro a você", minha mãe continuou. "Todas as vezes que eu te fiz sentir culpada, todas as vezes que eu te disse que você não seria nada sem mim". Vendo isso no papel, ela balançou a cabeça. Parecia feio, desesperador, como a maneira como minha própria mãe falava comigo quando eu tentei sair de casa. Essa parte me surpreendeu. Ela raramente falava sobre a infância, exceto para dizer que havia escapado. "Então você a copiou", eu disse baixinho. "Você disse a si mesma que era diferente porque tinha motivos melhores". Os olhos dela brilharam, mas não com raiva, mas como reconhecimento. Foi o que a conselheira disse também. Ela admitiu que eu construí toda a minha identidade em não ser minha mãe. E então eu me tornei ela de qualquer maneira. Ela olhou para as mãos. "Não estou te contando isso para que você sinta pena de mim". Ela acrescentou rapidamente: "Sei que não mereço isso. Estou apenas tentando não mentir mais. Nem para você,
nem para mim mesma. O silêncio se estendeu entre nós novamente, mas não parecia tão sufocante desta vez. Então, o que você quer de mim? Finalmente perguntei. Porque se isso for levar a... Você pode me ajudar com meu novo lugar? A resposta é... Não. Eu sei, ela disse. Não estou pedindo dinheiro. Ela hesitou. Estou pedindo uma chance, não para voltar a como as coisas eram. Sei que isso se foi, mas talvez um dia, para ter algo, uma ligação que não termine em briga, um café que não seja sobre contas. Não espero isso hoje ou amanhã. Apenas não quero que a última palavra entre nós seja aquele jantar. Pensei naquela noite, no riso dela, afiado e cruel, na maneira como minha voz não tremeu, quando finalmente disse: parei de pagar seu aluguel, na garota filmando, nas testemunhas, no envelope na mesa. Pensei nos 3 meses desde então, em como minha vida parecia mais leve, e em quanto trabalho foi necessário para reconstruir até mesmo um senso básico de autoestima. Aqui está o que posso oferecer. Eu disse lentamente: não estou pronta para te perdoar. Ainda não, talvez não por muito tempo. E mesmo que eu perdoe, o perdão não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não foi tão ruim. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu entendo. Se você continuar indo à terapia, eu continuei. Se você parar de me pedir dinheiro, se você puder conversar comigo sem me chamar de nomes, sem trazer à tona tudo o que eu já fiz de errado, então talvez possamos começar com coisas pequenas. Mensagens, ligações curtas. Veja se você consegue me tratar como um ser humano que não te deve a vida inteira. Os lábios dela tremeram. E se eu estragar tudo? Ela perguntou. Então, eu me afasto novamente, eu disse. Porque meu limite não é punição. É proteção. Não vou voltar a ser sua carteira emocional, seu saco de pancadas ou seu plano de apoio. Você não pode me chamar de inútil e depois viver do meu trabalho. Uma lágrima escorregou pela bochecha dela. Ela a enxugou rapidamente, como se as emoções ainda fossem algo a ser escondido. Justo, ela sussurrou. Mais do que justo. Ficamos sentadas ali, 2 mulheres com olhos iguais e vidas completamente diferentes, tentando descobrir se havia algum caminho entre nós que não envolvesse dívidas ou danos. Talvez houvesse, talvez não, mas pela primeira vez senti que a escolha era minha. Enquanto nos levantávamos para sair, ela olhou para mim e disse, quase timidamente: sabe, você nunca foi inútil, Clara. Acho que eu precisava que você acreditasse nisso para não ter que enfrentar o quão inútil eu me sentia sem a sua ajuda. Não foi o pedido de desculpas que eu tinha fantasiado um dia, mas foi real, bagunçado, imperfeito, humano. Eu sei, eu disse. E é exatamente por isso que não posso mais ser essa garota para você. Mais tarde naquela noite, deitada na minha própria cama, no meu próprio apartamento que eu pagava com meu próprio dinheiro, eu rolei de volta pelas nossas mensagens antigas, aquelas cheias de culpa e pânico. E por favor, eu realmente preciso de você. Então olhei para as novas, curtas, cuidadosas, neutras. Pela primeira vez na minha vida, não me senti refém emocional da minha mãe. Senti-me como minha própria pessoa. As pessoas sempre dizem que a vingança é sobre fazer a outra pessoa sofrer da mesma forma que você sofreu. Mas ali naquele café, ouvindo-a admitir o que havia feito, não porque estava encurralada, não porque eu toquei uma gravação, mas porque ela finalmente teve que se encarar, percebi que minha vingança já havia acontecido. Ela perdeu o apartamento, ela perdeu a ilusão de controle, ela perdeu a versão de mim que faria qualquer coisa para mantê-la feliz. Eu não precisava arruinar a vida dela, eu só precisava parar de deixá-la arruinar a minha. Então agora eu te pergunto, se sua mãe risse na sua cara, te chamasse de inútil e vivesse dos seus sacrifícios por anos, você incendiaria o mundo dela no momento em que tivesse a chance, ou você iria embora, construiria algo melhor para si mesma e deixaria a verdade ser o que finalmente a alcançaria?